Olá, eu sou a Larissa, eu sou analista de dados aqui na FFWD e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre como a inteligência artificial e análise de dados caminham juntas. Bom, para começar tudo isso, eu vou explicar mais ou menos o que faz um analista de dados, né? Um analista de dados dentro de qualquer empresa, ele tem como principal função auxiliar no processo de tomada de decisão, fazendo com que todas as decisões que precisam ser tomadas estejam facilitadas através de dados, sejam todas orientadas a dados, na verdade, né? E como que um analista de dados faz isso, então? Bom, o primeiro passo que ele tem é fazer toda a coleta, limpeza e organização de dados. Dentro desse processo, o analista de dados ele precisa garantir que não há dados em duplicidade, não há dados nulos e não há dados enviesados. Feito isso, a gente passa para a análise exploratória de todos os dados. O segundo ponto é a análise exploratória. Na análise exploratória, a gente precisa analisar todos os dados a fim de identificar padrões, tendências e correlações entre as variáveis. Então, trazendo um pouco mais para o nosso mundo digital, quando a gente faz uma campanha de cliques, por exemplo, eu sei que um analista de dados, na verdade, sabe que uma correlação direta entre os dados é o número de cliques e o custo por cliques, né? Então, são duas variáveis que estão amplamente correlacionadas. Feito isso, a gente tem toda a parte de modelagem e análise de dados, que é onde tem finalmente o front, né? Onde a gente faz todos os dashboards e traz todos os KPIs para tomada de decisão, que é muitas vezes onde o usuário final consegue enxergar a mágica da análise de dados. E após isso também faz parte do escopo de um analista de dados identificar dentro dessas fontes de dados as principais atualizações, ver se ela precisa de manutenção, trazer todos os algoritmos novamente para ver se o modelo estatístico que a gente está usando ainda faz sentido. E por que a análise de dados ela é tão importante dentro de uma empresa? Aqui eu trouxe alguns exemplos claros de como que a análise de dados ela é importante. E o primeiro ponto que eu quero trazer é no ponto de identificar oportunidades, porque identificar oportunidades faz com que a empresa se garanta frente à concorrência. Feito isso, eu quero trazer 4 pontos principais aqui que a gente vai trabalhar nessa nossa conversa, que é tendências e padrões, segmentação de mercado, análise de concorrência e análise preditiva. A tendências de padrões a gente consegue identificar claramente em uma análise de redes sociais, por exemplo. A gente tem dados que mostram que 80% de toda a população brasileira está usando as redes sociais. Isso é um aumento de 2021 para 2020 foi um aumento de 14%. Então as empresas precisam estar no meio digital. E como que a gente analisa as redes sociais? Eu trouxe aqui um exemplo de uma análise de sentimento que foi feita via coleta de dados extraídos de Twitter. Foi da empresa IBM, onde a gente fez toda a coleta onde eles fizeram toda a coleta de dados e fizeram os sentimentos de acordo com jogos específicos do Brasil. Então a gente consegue ver minuto a minuto qual que era o sentimento de todos os telespectadores que estavam assistindo o jogo. A gente tem tanto minuto a minuto na parte da esquerda, na parte da direita a gente consegue elencar por tópicos, então a gente consegue ver que, por exemplo, as pessoas estavam muito contentes com a seleção e pouco contentes com o jogador Hulk. Como uma análise de imprensa, por exemplo, veria isso, né? O assessor do Hulk iria simplesmente fazer ia analisar todos esses tweets e fazer um post para garantir a limpeza da imagem desse jogador. A gente tem também a segmentação de mercado. Aqui no slide vocês estão vendo como que a gente consegue agregar os nossos consumidores dentro de padrões. A inteligência artificial tem um ponto muito importante dentro disso, porque ela consegue, através do comportamento do nosso cliente, como histórico de compras, padrões de navegação, identificar qual que é o perfil do seu consumidor. Então, elencando com alguns interesses públicos e interesses de produtos também, a gente tem esses 4 campos de consumidor retirado do Navega Insight. Então, trazendo novamente para o exemplo do mundo digital, uma marca que os seus consumidores estão no campo da emoção, a gente consegue trabalhar campanhas onde tenha vídeos mais apelativos, que mostrem
a necessidade de forma mais apelativa mesmo, apelando para a emoção desse cliente. Para empresas que têm um perfil de consumidores que buscam mais a razão, a gente consegue investir em influencers que mostrem o custo-benefício do seu produto, por exemplo. Então, através disso, a gente consegue garantir mais assertividade no padrão de mídias pagas, por exemplo. Para falar um pouco de análise de concorrência e análise preditiva, eu quero trazer o case da Amazon, que ele realmente é um case de A a Z, porque a Amazon, dentro da inteligência artificial, ela usa e abusa. A gente consegue ter a Amazon consegue ter todas as reações rápidas à mudança de preço, concorrência, e ela faz todas as suas informações de maneira muito ágil, né? Porque o Big Data dela está sempre trabalhando muito rápido. Então, para o consumidor, como o consumidor vê isso dentro da Amazon? Toda vez que a gente vai comprar um produto na Amazon, a gente consegue ter aquela régua de produtos onde a gente tem todos os benefícios e também mostra a preferência de acordo com padrões anteriores de consumo na Amazon. Outro ponto que a inteligência artificial e a análise de dados andam em conjunto é na mitigação de riscos. Aqui eu trouxe 4 principais exemplos, que é na audiência precisa para campanhas, detecção de anomalias, previsão de demandas e otimização de estoque e também monitoramento de reputação de empresas. Para audiência precisa, vocês estão vendo que tem um vídeo onde eu estou navegando pelo site da Norveg, estou selecionando o público que tem interesse no Dia dos Namorados, por exemplo. Através disso a gente consegue ter todas as análises de como que eles quais são os outros interesses, quais marcas eles consomem, o que eles estão consumindo, qual é o tipo de navegador, qual que é o tipo de sistema operacional que eles estão usando. Isso é ótimo para campanhas de mídias sociais, porque a gente vai direto no consumidor, a gente não perde dinheiro tentando converter para pessoas que não querem converter com o nosso produto. Para a detecção de anomalia, a gente consegue trazer um pouco mais para o mundo de e-commerce, trazendo um pouco mais para o setor bancário também, que é uma inteligência artificial que consegue fazer pequenos clusters de perfis de clientes e consegue detectar de maneira muito rápida se a gente está dentro do nosso perfil de consumo ou não. Então, quando você vai fazer uma análise, um Pix que está num valor muito alto, que ele nega, ele vai para análise, isso é inteligência artificial trabalhando. Quando você tenta comprar alguma coisa num site que dá compra negada porque você está com um cartão de outra pessoa, isso também é inteligência artificial trabalhando. A previsão de demanda e otimização de estoque, ela se baseia Lembra quando eu falei que o analista de dados precisa fazer modelos estatísticos para garantir que os dados sejam tomados de decisão certa, de forma certa? Isso daqui está mais ou menos correlacionado com isso, porque trazendo modelos estatísticos para prever a demanda, a gente consegue prever o estoque fazendo com que tenha uma otimização. Então, se eu sei que no Dia das Mães, por exemplo, tem um boom de produtos, eu vou precisar que meu estoque, que todo o meu setor de estoque, de inventário, esteja abastecido para conseguir atender essa demanda. Monitoramento e reputação, aqui vocês também estão vendo um vídeo onde eu peguei algumas reclamações no Reclame Aqui de uma empresa. E esse site, que é o Insight7, ele é uma empresa, na verdade, que faz toda análise de dados com foco em NPS de clientes, e ele elenca quais são as principais dores, o que os clientes estão fazendo, e de acordo com o tom de voz com que o cliente faz a reclamação, que dá o feedback para você tem toda do lado direito aqui você tem qual que é as suas prioridades para tratar as dores desse cliente. Então aqui nesse site a gente tem quais são as principais dores, quais são os principais desejos e como que os clientes se comportam frente à sua marca. Mas é claro que nem tudo é só benefício, né? A gente tem alguns desafios também na inteligência artificial. Então, um dos principais desafios é garantir a qualidade e a integridade dos dados. Quando a gente está lidando com com inteligência artificial, a gente precisa garantir que todos os dados estejam completos, não esteja com dados inconsistentes. E por que isso, né? Trazendo um pouco a inteligência artificial para análises médicas, por exemplo, a gente vê muitos convênios trazendo
inteligência artificial para lidar com pacientes, quando a gente passa por uma análise médica, se está faltando dados, se tem alguma presença de dados irregulares, todo o laudo desse paciente vai ser enviesado. Então, ao invés de sair com uma detecção de pedra no rim, ele vai sair com uma dor na lombar tomando uma dipirona, por exemplo. Outro fator são os dados enviesados. Quando a gente tem os algoritmos de inteligência artificial, eles recebem toda uma base de treinamento. Se essa base de treinamento está enviesada, todas as análises delas vão ser enviesadas. Basta a gente abrir o nosso LinkedIn que a gente consegue ver milhares de pessoas reclamando das seleções de recrutamentos e seleções feitas pelos robôs, porque elas levam as pessoas a pequenas caixas, só selecionam um determinado perfil. Em 2019, a gente teve também um escândalo da Apple Card, que descobriram que o algoritmo deles eram sexistas. Eles negavam crédito para as mulheres e isso foi detectado nos algoritmos dele. E também a gente tem caso trazendo um pouco mais para o mundo criminal, onde a polícia trouxe de forma errada o reconhecimento facial de uma pessoa porque detectou uma foto dela do Facebook e acabou em prisão de inocentes. Com isso também a gente esbarra na ética e privacidade dos dados. É necessário, sim, considerar o impacto de todos os nossos dados, que tudo que a gente vai fazer, a gente impacta, a gente precisa entregar nossos dados para as empresas, né? Então, em 2018, a gente teve o escândalo do Facebook, que em conjunto com a Cambridge Analytica, revelou uma coleta indevida dos dados e a utilização desses dados de milhares de pessoas, de usuários do Facebook, para uso de campanhas políticas. E por fim, um fator que é muito decisivo também, que impacta em todos os outros que eu já mencionei anteriormente, é a falta de profissionais qualificados para trabalhar com inteligência artificial e análise de dados. Porque quando a gente está lidando com profissionais que não estão capacitados suficientemente, ou a gente acaba não explorando todo o potencial da análise de dados, ou então a gente esbarra nesses quesitos que eu falei anteriormente. Então, a inteligência artificial e a análise de dados, elas são como duas faces de uma mesma moeda, né? Enquanto a inteligência artificial dá vida aos dados, a análise de dados alimenta a inteligência artificial com toda a base de conhecimento. E é isso, obrigada. Vocês podem me encontrar pelo LinkedIn, basta escanear o QR Code que está aparecendo na tela.